Seja bem-vindo a mais um episódio do BRQ Connect, o videocast da BRQ que reúne líderes de mercado e parceiros estratégicos para conversas de alto nível sobre tendências e sobre o que está de fato transformando o mercado brasileiro. Pensou em tecnologia e inovação, pensou em BRQ. O meu nome é Rodrigo Benin, eu sou vice-presidente de vendas e faço parte de um time de mais de 2.500 feras. Somos líderes em GenAI e transformação digital, one-stop shop na sua jornada de evolução digital. E o assunto do dia, o tema de hoje, é a agenda de inovação financeira e o impacto das novas tecnologias. E para discutir isso comigo, para bater esse papo, eu tenho o prazer de receber aqui no BRQ Connect dois CEOs, o Carlos Augusto Oliveira, que é CEO e co-founder da CertDocs, e o Diego Pérez, que é presidente e CEO da AB Fintechs. Sejam muito bem-vindos ao BRQ Connect. É um prazer estar aqui, obrigado pelo convite. A CertDocs é muito próxima da BRQ, somos investida pelo Innovation Hub da BRQ, e eu também sou diretor da AB Fintechs, então estamos realmente conectados com essa agenda de transformação. Legal. Fico muito feliz também com o convite, é um assunto que a gente navega muito bem, então acredito que vamos agregar para o bate-papo aqui de maneira... Não tenho dúvida. Falar de inovação é sempre um prazer, né? Ainda mais no setor financeiro. Vamos lá, eu queria começar falando de confiança digital e inovação. Carlos, eu sei que a CertDocs atua num ponto crítico da inovação financeira, que é a confiança digital. Como é que você tem enxergado o papel da certificação digital e da autenticação de documentos nesse novo cenário do mercado que a gente vive? É um assunto bastante importante, tem evoluído muito. É óbvio que, na medida que você tem fluxos digitais, você garantir, né, certificar adequadamente os participantes daquela operação, aqueles que de fato podem dar autenticidade do documento, isso é de suma importância. E estão surgindo várias modalidades, tem várias iniciativas nesse sentido, para cada vez estar mais integrado com o fluxo do processo, dando eficiência, dando agilidade e principalmente dando segurança, né? Então, por muito tempo, a indústria financeira, tickets maiores, operações mais complexas, ainda tinha um receio de digitalizar completamente esse contrato, né? E ainda usavam algumas etapas ainda em papel. Isso está mudando bastante, dada a confiança da certificado digital, dos vários tipos de assinatura eletrônica, e isso só tende a crescer e é um assunto cada vez mais importante. Perfeito, perfeito. Muito bom. E como que as soluções da CertDocs se integram às plataformas atuais? Você consegue também dar um exemplo, assim, para quem não entende o que é certificação digital de documentos, de como a solução agiliza e traz fluidez para algumas dessas transações? Claro, a gente se conecta ao legado da instituição financeira, né? Nós fazemos toda a esteira de digitalização do processo de crédito com garantia. Então, instituições financeiras, fintechs de crédito, enfim, a gente se conecta totalmente agnóstico e nós temos uma solução que autentica cada parte que precisa assinar o contrato. E aí independe do tipo de assinatura, para cada produto ou para cada nível de risco tem uma assinatura adequada que nós nos integramos. E mais do que isso, como nós somos agnósticos, se o cliente já tem um certificado digital de qualquer empresa, a gente também reconhece, dá validade e dá prosseguimento. De maneira que o fluxo todo fica totalmente remoto, ou seja, conveniente, está na nuvem, ou seja, não depende mais de baixar componentes na estação, então ele pode autenticar pelo celular, de qualquer lugar. Então, numa simplicidade muito grande e com alto nível de segurança. Então, a partir daí, o fluxo todo pode seguir de maneira digital e é reconhecido por todas as autoridades que precisam participar desse processo. Então, registradoras, entidades oficiais, administradoras de fundo, cartórios, reconhecem. Então, realmente dá uma agilidade muito grande no processo. Muito bom, obrigado. Diego, olhando agora para o ecossistema de fintechs, que você conhece muito bem, como que você vê a importância de soluções que garantam segurança e rastreabilidade digital? Certamente. Bom, as fintechs, elas são empresas que estão buscando seu lugar ao sol, algumas delas já conquistaram muito espaço, mas elas precisam transmitir essa segurança, essa confiança, especialmente aquelas que trabalham no modelo B2B, onde elas prestam serviço para outras empresas, não necessariamente na ponta para o cliente. Então, esse tipo de solução, de tecnologia, é uma parte essencial da vida, da existência de uma fintech, né? Porque ela precisa não só se adequar a padrões exigidos pelo mercado,
a seguir regras estabelecidas pelos reguladores, Banco Central, CVM, legislação incidente sobre o mercado financeiro de capitais, mas também para estar presente no campo de batalha, digamos assim, e conseguir competir em pé de igualdade com outras grandes corporações e no final do dia buscar a vitória desse jogo. Legal, bacana. E olhando para esse ecossistema que você navega muito bem das fintechs no Brasil, quais são as tecnologias emergentes que você tem visto, que você acredita que vão ter o maior impacto nos próximos anos sobre a agenda de inovação financeira? Claro, com certeza. Bom, não tem como não falar de inteligência artificial, mas ainda carece de algum texto legislativo regulatório para entender como que ela pode ser aplicada no mercado financeiro. Existem projetos de lei sendo debatidos no Congresso para trazer princípios, né, basilares, né, de como fazer o uso dessa tecnologia no dia a dia, mas as autoridades do mercado financeiro, como o Banco Central e o CVM, já estão atentas a isso e incentivam, né, os empreendedores a estudarem o assunto e levar propostas para que isso seja aplicado no futuro, né? Mas o que vem também ganhando muita velocidade é o blockchain para serviços financeiros por meio de tokenização, né? Quando você faz o uso dessa tecnologia para criar ativos digitais que representam contratos de investimento, direitos creditórios, um recebível, você traz uma nova dinâmica, uma eficiência e também qualidade e reputação, porque é uma tecnologia robusta, não livre de fraudes, porque não existe nada 100% livre de fraudes, mas que dificulta situações que podem trazer um evento de fraudulento, por exemplo. Se eu pudesse mencionar as principais tecnologias disruptivas, seriam essas duas. IA e blockchain. Sim, e a combinação das duas, né? Porque pela blockchain você consegue criar a programabilidade do dinheiro, a programabilidade das finanças. E essa programabilidade, ela depende de eventos futuros que podem ou não acontecer, e algum algoritmo, alguma inteligência precisa identificar, qualificar aquele evento para acionar essa programabilidade. Então, a combinação dessas duas tecnologias vai criar um motor assim muito potente para a distribuição de produtos financeiros no mercado brasileiro, e o Brasil certamente continuará se destacando globalmente. Como sempre, né? O Brasil está à frente nessa discussão há muito tempo já, né? Sim, há muito tempo. A gente é um grande celeiro, né? Não só de hoje, né? Mas de algumas décadas atrás, o Brasil sempre apresentou soluções tecnológicas robustas. A gente vive um cenário não muito tranquilo, né? Do ponto de vista econômico, político, etc. E os serviços financeiros, eles precisam se adaptar a essas nuances, né? Então, o Brasil certamente tem um grande impacto no cenário global. E lá na CertDocs, Carlos, como você tem avaliado a influência dessas novas tecnologias? O Diego falou aqui de duas, né? Blockchain e inteligência artificial. Como é que vocês têm se preparado para lidar com essas novas tecnologias lá? Então, acho que o que tem acontecido na indústria financeira é uma agenda muito integrada em que cada componente que está sendo desenvolvido vai se conectando com o outro, gerando assim, imensas possibilidades que disruptam completamente a maneira tradicional de se fazer. Então, hoje, quando você olha soluções de Pix, que se integra com o Open Finance, gera novos serviços, e aí vem o Drex, né, usando o blockchain, que também se conecta, isso vai dando uma capacidade muito grande de transformação. Então, cada vez mais, o que nós estamos vendo é serviços que vão sendo totalmente digitalizados, resolvendo problemas e tirando novas fricções que surgem no mercado, né? E claro que há nisso também absolutamente transforma. O problema clássico que a gente ainda tem alguma fricção é quando você compra e vende algum ativo, né? Em que sempre tem aquela questão de confiança, né? Eu pago primeiro para receber depois, ou eu quero primeiro receber para depois pagar, e obviamente o vendedor não vai querer isso, né? E o blockchain resolve esse problema, né? Garantindo que haja essa simultaneidade, caso haja falha em algum dos pontos, isso reverte, dando garantia e tal. Mas usando a plataforma Pix, que também dá essa instantaneidade e a possibilidade, via Open Finance, de você acessar todos os dados de qualquer lugar que você tenha relacionamento, isso realmente abre um espectro muito grande. Mas qual é o problema que nós estamos vendo a consequência disso também? É a complexidade tecnológica. É verdade. Então, o que nós entendemos hoje
que é algo que cada vez mais as empresas vão ter que aprender a lidar. É com essa multiplicidade de soluções, de alternativas, de formas diferentes de conseguir viabilizar. E aí você tem duas alternativas, né? Ou um grande provedor que tem um portfólio muito grande, várias fintechs estão cada vez mais buscando complementar esse portfólio, como os grandes bancos, para poder ter um relacionamento amplo, só que aí você pode ter o problema de lock-in, né? Que aí você entra e não consegue mais sair daquele. Ou um grande integrador que consegue, então, conectar tudo isso, simplificando para o cliente um ponto só de conexão. Nós estamos mais nessa segunda alternativa, facilitando através de integração com várias contrapartes para uma operação de crédito, como um crédito imobiliário ou uma sessão de crédito, por exemplo. Mas a verdade é que orquestrar isso tudo é um grande desafio. Sem dúvida. Precisa de bons parceiros e precisa ter uma estratégia muito clara para toda essa arquitetura tecnológica. Então, acho que esse é um dos grandes desafios que cada vez mais vão ficar claros e precisam ser bem planejados, porque as possibilidades agora são múltiplas, né? Mas precisa ter clareza da sua estratégia. Eu concordo com você. Assim, eu percebo na BRQ, atendendo os diversos clientes que a gente tem, em especial no mercado financeiro, de que a sofisticação das soluções de engenharia, de plataforma e de software até, também acompanham a expectativa que essas novas tecnologias trazem. Né? Então, incorporar inteligência artificial, blockchain, tudo isso numa experiência que faça sentido para o cliente, demanda dos times de tecnologia cada vez competências mais sofisticadas para não cair nessas armadilhas de complexidade que às vezes travam a inovação e podem, de repente, trazer alguma fricção para essa esteira de valor que a gente constrói para entregar para o cliente. Um item simples, que é o IA. Escolher uma IA para o problema que você tem não é trivial, né? A IA não resolve tudo, né? Você tem cada vez mais IAs específicas, né, que vão tratar o seu problema. E cada vez surgem novas soluções. Então, isso já é hoje um desafio que precisa de ter uma visão clara para poder ter melhor estratégia e ir evoluindo conforme essa nova tecnologia vai propiciando, né, melhorias para a sua própria operação. Sem dúvida nenhuma, acho que a palavra-chave aqui é colaboração, né? E eu queria dar um duplo clique em colaboração aqui. Uma pergunta que é para os dois, tá? Como é que vocês percebem a eficiência da colaboração entre as fintechs, empresas de tecnologia, por exemplo, como a BRQ, e até os próprios reguladores, para a criação desse ecossistema mais robusto, mais aberto e que cresce, que gera crescimento e que traz valor para a sociedade como um todo? Como vocês têm percebido esse momento e quais são os destaques importantes do papel desses diferentes entes que participam da construção desse ecossistema? Se eu puder começar aqui, colaboração é uma palavra-chave realmente, tá? Os reguladores estão muito atentos ao que vem acontecendo no mercado, mas eles também chamam, convidam os agentes, né, sejam fintechs, instituições financeiras tradicionais, empresas de tecnologia, para que elas possam apresentar experimentos e soluções para problemas que eles estão buscando solucionar. Então, a gente tem um caso prático, por exemplo, dentro do Open Finance, né, que é uma nova forma de você compartilhar dados e iniciar transações em um ambiente colaborativo entre as instituições financeiras. Teve recentemente um piloto do Banco Central para implantar uma nova funcionalidade, né, que seria a jornada sem redirecionamento, né, ou o Pix automático, que foi lançado aí nessa semana. Exato. Então, esse piloto ele vem acontecendo desde o final do ano passado, né? Ainda não foi algo abrangente, público, que todo mundo podia acessar, mas o Banco Central ele abriu espaço como se fosse um sandbox regulatório, né, e de tecnológico também, para que as empresas selecionadas pudessem ofertar isso para um grupo específico de clientes, extrair os resultados e, com base nesses resultados, fazer a materialização da norma no momento posterior, que hoje ele já vai entrar em vigor aqui o Pix automático. Exato. E eu acho que o regulador tem tido essa sensibilidade no Brasil há uns bons anos já, inclusive, de regular, de estabelecer as regras do jogo para proteger os interesses da sociedade como um todo, mas sem perder vistas a importância da fluidez para o processo de inovação, de não criar entraves ou empecilhos que, de repente, bloqueiem
a capacidade que os entes do mercado financeiro, por exemplo, têm de inovar. Né? A gente tem percebido isso, acho que isso é um grande exemplo do Pix automático e do piloto, dessa escuta ativa, né? De construir junto com o mercado essa regulação, e eu vejo que a tendência é essa. Né? O regulador tem esse cuidado, né? De não bloquear a inovação através da regulação que surge. De diversas formas, né? Tem programas que são low touch, né? Que talvez assim é um pouco mais do campo das ideias, como um LIFT do Banco Central. A CVM agora vai lançar o LIP, que é o programa dela também para acompanhar essas inovações. Tem outros que já são um pouco mais densos, que é o próprio sandbox regulatório, onde as empresas que aplicam buscam uma licença temporária para desenvolver um ambiente de testes. E depois tem o day after, né? O dia depois, onde o regulador vai acompanhar para saber se aquilo realmente funciona, deu certo e deve ser prolongado e perpetuado. O fato é assim, a transformação, a evolução está muito rápida, né? Cada vez mais a tecnologia vem mudando os paradigmas numa velocidade impressionante. Então hoje é impossível qualquer um, né, qualquer empresa, dominar todo esse ciclo sozinho, né? Então o Banco Central já percebeu isso, então ele atua de uma maneira extremamente colaborativa com o mercado, sem perder a independência, obviamente, mas ouvindo bastante o mercado, porque ele percebeu que ele mesmo não consegue entender e saber como o mercado opera na ponta, né? Então ele consulta o mercado e as empresas também, mesmo os grandes bancos, as fintechs hoje, elas precisam colaborar, porque senão também ficam para trás e não conseguem acompanhar. Então hoje é muito comum bancos contratarem fintechs, fazer parceria, às vezes até adquirir, entre as fintechs também, e a BFintex tem muito desse papel, né? De poder reunir o ecossistema para colaborar, entender as mudanças e tal. Então é fundamental, né? Empresas de tecnologia, consultorias, porque esse somatório é que, de fato, dá uma visão mais ampla e consegue receber esses inputs para se atualizar. Senão você vai ficar para trás, né? Querer dominar tudo, querer acompanhar tudo, você não vai, na verdade, saber nada, né? Essa aqui é a verdade. E focar no core business do negócio. Exatamente. A gente precisa ter um mindset de aprender tudo e não de querer saber tudo, né? Exatamente. É o learn it all versus o know it all, né? Não dá mais para saber tudo, a gente tem que estar sempre aprendendo constantemente. E eu acho que a gente tocou num ponto aqui que eu imagino que seja talvez um segredinho do molho secreto brasileiro para se manter na vanguarda da infraestrutura tecnológica para o mercado financeiro, né? Eu acho que esse elemento de colaboração e de construção coletiva talvez seja um dos diferenciais competitivos que a gente tem em relação a grandes mercados globais, né? Eu acho que isso é uma parte da diferença brasileira. Né? Não tem dúvida, é isso mesmo. Muito bom. Não, com certeza, essa colaboração é um negócio muito particular do Brasil e as fintechs ou as empresas de tecnologia mais recentes estão ganhando cada vez mais espaço também. Porque antigamente era mais comum só uma grande empresa de tecnologia ter um contrato com uma instituição financeira tradicional. Está muito mais democrático. Hoje está mais democrático, mais acessível. Acho que o advento da nuvem também tem um papel importante aqui. Colocou as tecnologias mais modernas e mais disruptivas na mão, tanto das grandes empresas quanto daquela fintech, daquela startup que tem 2 ou 3 pessoas, pouco dinheiro para começar, mas que já pode, no dia zero, ter acesso aos principais modelos, por exemplo, de inteligência artificial do mercado. E colaboração em vários sentidos, né? Quando a gente fala de diversidade também é isso, né? Ter na empresa pessoas que pensam diferente, de origem diferente, formação diferente, né? Para poder justamente trazer ideias novas, é também uma outra variável da colaboração super importante. Né? Ângulos diferentes para o problema e para a solução, né? Experiências diversas. Eu acho que esse também é um dos elementos aí para manter essa ebulição positiva de inovação no mercado. Vamos lá, caminhando para o nosso encerramento, eu não poderia deixar de aproveitar a experiência de 2 CEOs, de duas pessoas muito importantes no mercado brasileiro, liderando aí esse ecossistema de fintechs, no sentido de ajudar a organizar e construir as agendas que são importantes para o setor, né? Eu não poderia deixar de perguntar para vocês sobre o futuro, né? Se vocês pudessem deixar uma mensagem, alguns insights, para quem nos escuta, para quem nos ouve aqui no BRQ Connect, sobre o futuro, quais seriam? Como é que vocês estão vendo os próximos anos em termos de inovação e de impacto social no setor através da inovação? Eu posso abrir aqui.
Eu acho que para o futuro a inovação é algo que vai acontecer no entorno e eventualmente de fora para dentro, não de dentro para fora, tá? Isso já é uma realidade, né? Porque antigamente grandes bancos, grandes empresas de tecnologia tinham a sua equipe de pesquisa, uma área de desenvolvimento interno. Hoje eles buscam isso fora dos seus muros, das suas muralhas, né? E isso vai se tornar algo natural. Acho que não existirá mais um departamento de desenvolvimento, P&D, dentro das empresas, mas sim uma grande colaboração com empresas que são mais nichadas, mais focadas em determinado produto, determinado segmento, determinada funcionalidade, para que isso se torne natural dentro das grandes estruturas. E é muito difícil falar de futuro porque tudo está acontecendo muito rápido também, difícil, né? O futuro é amanhã, né? Antigamente tinha aquela pergunta, né? Como você se enxerga daqui 5 anos? Eu não consigo me enxergar daqui 6 meses. Pois é. Porque cada hora sai uma coisa nova e é difícil da gente antecipar tendências. Mas o modo de você lidar com isso, com essas novidades, com conhecimento, com a gestão desse conhecimento, eu acho que isso é o que vai ditar as regras. Acho que a atitude perante o desconhecido, né? A forma como a gente encara esse desafio do novo é o que vai fazer a diferença, né? Não vamos ter todas as respostas, mas talvez a atitude correta para descobri-las, né, seja importante. Concordo bastante que não dá para a gente olhar um horizonte muito longo, né? Eu coloquei vocês num lugar difícil, mas falar de futuro. Mas é um desafio estimulante, né? Mas quando a gente olha 5 anos para trás, seríamos impossível imaginar que estaríamos nesse momento com essa transformação tão grande, né? Então, eu acho que um pouco do que o Diego falou, eu concordo, assim, os modelos de negócio e da operação das empresas têm que se transformar bastante para estar permeável a toda essa mudança, né? Antigamente a gente falava que inovação era um fator competitivo, não é sobrevivência, né? Porque o seu negócio vai acabar de alguma maneira, né? Depende de você tomar a iniciativa de destruí-lo para criar algo melhor, algo, né, que esteja mais adaptado a novas exigências do consumidor, que também está mudando muito rápido, né? Então essa que é a realidade. A gente tem algumas coisas batendo na porta, né? A IA acabou de chegar, né? Não é exatamente novo, mas na velocidade com que ela está caminhando, ela efetivamente vai transformar muito. A gente já vê hoje bancos, já é possível imaginar bancos hoje que não tenha ninguém operando, né? Só suporte tecnológico, produção. No atendimento já é possível hoje, né? No atendimento já é possível. Então imagina isso com agentes vindo cada vez mais inteligentes. Como é que vai virar um negócio bancário com esse uso de tecnologia? A gente tem inclusive um episódio do BRK Connect onde a gente falou disso, do self-driving bank, né? Do banco autopilotável. Já dá para imaginar, já está batendo na porta aí, né? Alguns modelos com o atendimento é totalmente automatizado, né? Então isso é uma realidade, né? O blockchain nós estamos engateando também, tem algumas dificuldades ainda de superar algumas barreiras do uso do DLT para a indústria financeira, questões regulatórias, mas vai acontecer, vai viabilizar. Mas mais do que isso, a integração com as exchanges, né, com o modelo de cripto, também vai transformar a indústria. Eu acho que essa integração vai fazer. E, permeando isso tudo, o Brasil vai estar cada vez mais globalizado. Então, quem está começando a estruturar o negócio hoje já tem que pensar global, né? Nós estamos já maiores, estamos chamando a atenção no mundo e os fluxos financeiros internacionais estão ficando mais simples. Nós aqui estamos permitindo, né, liberar mais esse trânsito de moeda. Então, isso é algo que eu acho que vai também mudar, na medida que a gente fica mais permeável, né, internacionalmente, muda também a maneira de pensar, de gerenciar, de tomar decisões, né? Muito bom. Excelentes insights para você que está nos assistindo aí. Eu acho que tem dicas valiosíssimas aqui. E eu queria agradecer a generosidade de vocês de terem reservado esse tempo para bater esse papo com a audiência do BRK Connect, comigo aqui no estúdio. Queria também dizer que as portas estão sempre abertas. Quando vocês quiserem voltar aqui para falar de tendências de mercado, de inovação, é só me mandar um WhatsApp, a gente combina um café e vem para o estúdio. Beleza? Combinado. Beleza. Muito obrigado. Eu que agradeço. Eu me sinto em casa aqui, mas muito obrigado aqui, foi ótima a conversa. Legal, foi um prazer recebê-lo.